Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 14 de Cheshvan. Nós estamos no meio da carta sagrada de número 27. Nós vamos agora estudar a segunda parte dessa carta, que na realidade, conforme diz o Alter Rebbe no título dessa segunda parte, Biur Alanal, que o que vem a seguir é uma explicação daquilo que foi mencionado acima, daquilo que nós pudemos expor anteriormente. Vai dar uma explicação mais profunda dos conceitos que ele nos transmitiu anteriormente, para explicar como a vida do tzadik não cessa depois do seu falecimento, mas mesmo após não se encontrar fisicamente, corporeamente entre nós, ele continua influenciando, impactando todos os aspectos da vida, seja espirituais ou físicos e materiais, de todos os seus discípulos, de todos os seus alunos, seguidores, aqueles que seguem pelos seus caminhos, conforme ele explicou anteriormente. Lembrando que essa explicação toda faz parte de uma carta de consolo enviada pelo Alter Rebbe, pelo falecimento de um dos grandes mestres hassídicos da sua época, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, de Horodok, que está enterrado na cidade santa de Israel, de Tiberíades. E com toda essa explicação, Alter Rebbe procura trazer consolo para os Hassidim que estavam aquebrantados, estavam deprimidos pela partida, pelo falecimento do tzadik, pela partida dele do campo físico. Interessante que o nosso Rebbe observa que a única carta de todas as cartas dessa sessão, de todas essas, das 32 cartas sagradas que temos nessa quarta sessão do Tânia, a única carta que tem, ou que mereceu, ou que necessitou de uma explicação foi essa. O Rebbe nos diz, nosso Rebbe explica, pelo visto, com todas as explicações que pode se dar, todas as justificativas, explicações místicas, citações do Zohar, que nos esclarecem como o tzadik continua presente, continua atuando, etc. Mas, pelo visto, tudo isso ainda não satisfaz. Pelo visto, todas essas explicações ainda não são totalmente convincentes. Ou seja, elas não servem para nos acalmar, para nos consolar pela perda do convívio físico com o tzadik, quando ele se encontrava aqui de forma corpórea. Por isso era necessário enfatizar mais ainda, se aprofundar mais ainda e trazer mais explicações em relação a esse assunto, procurando de fato fazer com que a gente interiorize esses conceitos e encontre algum consolo pela partida, após a partida do tzadik desse mundo. Então nós vamos à explicação do Alter Rebbe, o que ele começa a nos explicar o que foi mencionado acima. Ita bezohar hakadosh, de tzadik adeitpatar, ishtakach bekulu almin, yatir mebechayoy hechulei. Ele nos mencionou aquilo que está escrito no Sagrado Zohar, que o tzadik, que parte desse mundo, após o seu falecimento, ele continua se encontrando em todos, ele se encontra em todos os mundos, em todas as dimensões, tanto nas espirituais como também nessa física e material. E Yatir mi bechayoi, ele se encontra em todos os mundos, mais até do que durante a sua vida terrestre, a sua vida incorporada. Pergunta sobre isso, Alter Rebbe se aprofundando no assunto, é necessário entender a respeito disso. À primeira vista nós podemos questionar e perguntar, Tinach beolamot elyonim, ishtakach yatir ba'alotoshama. Então, uma coisa é certa, uma coisa é óbvia, nós podemos compreender como ele se encontre mais presente nos mundos superiores, ou seja, quando ele se desprende do corpo físico, quando ele se libera do mundo material e a sua alma tem uma ascensão, tem uma elevação depois do seu falecimento. Então nós podemos entender que nesses mundos superiores espirituais ele se encontre mais presente de uma forma mais acentuada quando ele tem essa ascensão, elevação. Mas como nós podemos dizer e afirmar
baseado no que fala o Zohar, que também nesse nosso mundo físico e terrestre, aparentemente ele deixou esse mundo físico. A sua alma não está mais no corpo. Ele deixou o convívio físico próximo conosco, não é? E deixou o mundo terrestre material. Então, como é possível se afirmar que ele se encontra, continua estando presente nesse mundo, e não só isso, que ele se encontra até mais do que antes, nesse nosso mundo inferior. Então, para esclarecer isso melhor, nos diz o Alter Rebbe V'yesh lomar, nós podemos dizer, podemos achar explicação para isso baseado, ele nos fala, al derech ma shekibalti, baseado naquilo que eu recebi, que me foi transmitido, tradições e ensinamentos que eu recebi dos meus mestres, etc. Al ma'amar chachameinu zichronam livrocha, quando eles explicaram, quando eles comentaram esse dito dos nossos sábios, a expressão utilizada pelos nossos sábios de abençoada memória, quando se referem a um tzadik, de shavak chaim lekol chai, quando o tzadik parte desse mundo, na realidade ele deixa vida para todos os vivos, para todos os seres vivos. Quando ele parte desse mundo, não só que ele deixa aqui as pessoas vivas e ele não está mais, não. Ele nos fala que a tradução literal, e esse também é o significado essencial dessa frase, que ele deixa a vida e continua emitindo vida para todos os seres vivos. Ele especifica isso, vai explicando, elaborando o Knodá, conforme é sabido dos nossos livros, das nossas obras. Shechayei atzadik einam chaim besarim, na realidade a vida de um tzadik, ela não é uma vida carnal. Jamais a vida de um tzadik, mesmo quando ele estava aqui incorporado, não era uma vida baseada nos aspectos físicos, mas sim, mesmo quando ele aqui se encontrava no mundo terrestre, que im chaim ruchanim, a vida que ele levava era uma vida espiritualizada, shehem emunah veirah ve'ahavah, a vida dele mesmo aqui nesse plano terrestre consistia em fé, ter fé em Deus, no Criador, temor, reverência a Deus e amor a Deus. Como nós falamos, o tzadik, ele não guardava esses sentimentos somente para si, mas ele transbordava, ele transmitia isso, contagiava também todos os que estavam ao seu redor, todos os seus discípulos e seguidores. E mais uma vez ele nos traz versículos que comprovam que esses aspectos de fé, temor e amor a Deus, eles significam vida, estão relacionados à vida que Bemunakt, e isso representava a vida do tzadik, que Bemunakt, sobre a fé está escrito Tzadik bemunato ychye, que um tzadik vive pela sua fé, por sua fé. O Beiraktiv, sobre o temor está escrito Irat Hashem lechaim, o temor de Hashem, o temor a Deus, ele conduz, ele leva a vida, ele é vida. O Beahavaktiv, sobre o amor está escrito Rodef tzedakah vachesed imtza chaim, aquele que persegue tzedakah, caridade, e chesed, bondade, ele vai encontrar vida. Chesed o ahavá, e é sabido que o atributo de chesed, de bondade, isso representa amor. Portanto, aquele que persegue tzedakah chesed, ele vai encontrar vida. Uma vez que chesed é amor, seja a pessoa, através do amor, encontra a vida. Shloshá midot eilu, ele nos diz que esses três atributos, essas três características, ou esses três sentimentos, eles se encontram bechol olam veolam adrum amalot. Nos fala que esses três atributos eles se encontram, estão presentes em cada um dos mundos, em cada uma das dimensões espirituais, até o mais alto dos níveis. Só que tudo se encontra em cada mundo e cada dimensão de forma proporcional ao nível espiritual daquela dimensão. Portanto, nas dimensões superiores existem esses três conceitos, esses três atributos, mas de uma forma muito mais elevada do
que como eles se encontram, como estão nos planos inferiores, Hakol lefi erech bechinat ma'alot ha'olamot, ou seja, tudo sempre é proporcional ao nível espiritual desses mundos, de cada um deles, ze al ze, ou seja, como cada um se encontra um acima do outro, bederech eilah ve'alul knodá, conforme a fórmula, o processo que predomina na transmissão de energia divina em cada um desses mundos, que é um processo baseado no caminho, no método de Eilah ve'alul, de causa e efeito, causa e consequência, conforme é sabido, conforme é conhecido, ou seja, sempre a sefirá superior, o atributo superior, aquela ideia que nós falamos da argola, que a parte mais baixa da argola está vinculada com a parte mais alta da argola inferior. Da mesma maneira, da parte mais baixa do atributo de cima se emite força e energia que vai dar vazão e surgimento à parte superior daquele nível que está mais abaixo, e entre os mundos também, da parte inferior do mundo de Atzilut, que é Malchut de Atzilut, disso vai surgir, a partir daí vai despontar o mundo de Briá, da parte final de Briá vai surgir a parte mais elevada de Yetzirah, e assim por diante.